Passei boa parte da minha vida acreditando que manifestar algo exigia força, disciplina e um tipo de esforço constante que drenava não só a minha energia, mas também minha alegria. A mente sempre dizia que o caminho era apertado, tenso, cheio de passos obrigatórios. E eu seguia esse ritmo, achando que só merecia receber aquilo pelo qual lutasse. Mas, em algum momento de silêncio inesperado, percebi algo quase chocante. A vida nunca pediu esforço, ela pediu presença. É desconcertante admitir isso, porque o ego construiu toda uma identidade sobre o fazer, sobre a luta, sobre a conquista. Ele acredita que sem pressão nada acontece. E, no entanto, quando finalmente soltei esse hábito, mesmo que por alguns minutos, senti uma mudança tão profunda que quase me perguntei como não tinha percebido antes. A manifestação não depende da força da intenção, mas do espaço interno onde ela nasce. Um espaço que só existe quando deixo de interferir. Ao longo do meu próprio caminho, notei que há um ponto invisível onde tudo muda. O ponto onde não tento mais controlar o fluxo da vida. É ali que a realidade parece responder com naturalidade. É ali que as sincronicidades começam a aparecer como se estivessem esperando que eu me aquietasse. E é ali que o impossível perde o peso e se torna apenas um próximo passo. Não porque fiz algo extraordinário, mas porque parei de bloquear o extraordinário que já estava vindo. Essa descoberta, esse segredo, não tem a ver com técnica, ritual ou fórmula. Tem a ver com um estado interno que não pode ser fabricado, apenas reconhecido. Quando entro nele, percebo que o esforço sempre foi um ruído, uma parede invisível que eu mesmo levantava. E ao derrubar essa parede, vejo o fluxo natural que sempre esteve correndo por trás. Um fluxo que não exige nada além da minha presença sincera no agora. É esse espaço silencioso, despretensioso e profundamente real que quero que você experimente ao longo deste roteiro. A sensação de que a vida sabe exatamente como manifestar o que te pertence e que o segredo não é fazer mais, mas fazer menos. Talvez até não fazer nada. Há momentos em que percebo o quanto a mente se apega à ideia de que tudo precisa de esforço. Ela repete, quase como um mantra invisível, que nada acontece sem pressão, sem planejamento, sem controle constante. É curioso observar como essa crença surge, porque ela não nasce do ser, nasce do medo. O esforço dá ao ego a sensação de movimento, de importância, de que está fazendo algo. Mas, quando olho com mais profundidade, vejo que esse movimento é barulho, não direção. Muitas vezes me pego acreditando que forçar é sinônimo de comprometimento, que se não estou me desgastando, algo está errado. A mente gosta de transformar o simples em complexo, o natural em difícil, o leve em pesado. E enquanto sigo essa lógica, fico preso em um ciclo onde tudo parece exigir mais do que tenho. É um esforço que nunca chega ao ponto de descanso, porque o ego não sabe descansar. Ele só sabe tentar controlar. Lembro de situações em que eu insistia em manifestar algo específico e quanto mais eu tentava, mais distante aquilo parecia ficar. Eu criava estratégias, visualizações, expectativas, mas tudo isso vinha de um lugar apertado dentro de mim. Um lugar que dizia, você precisa fazer mais. E no fundo, era esse mais que me afastava do que eu buscava. O esforço que eu considerava necessário era, na verdade, a barreira que me impedia de ver o caminho natural se formando. Com o tempo, comecei a perceber que a vida não responde ao esforço da mente, mas ao estado interno por trás dele. Se estou tenso, tudo se fecha. Se estou presente, tudo se abre. Essa percepção mudou a forma como eu me relaciono com meus próprios desejos. Parei de empurrar, parei de exigir. Comecei a observar. E ao observar, notei que aquilo que parecia impossível se movia com mais facilidade quando eu não interferia tanto. A realidade flui quando eu não estou tentando dobrá-la. O mais intrigante é que o esforço excessivo sempre nasce da mesma fonte, a sensação de falta. A mente acredita que algo está errado comigo, com a vida ou com o momento presente. Então, ela pressiona, força,
aperta. Mas o ser não faz isso. O ser apenas é. E quando me conecto com esse espaço mais profundo, percebo uma leveza que dissolve o esforço como se fosse uma névoa fina. A manifestação não precisa do meu cansaço, precisa da minha presença. E é justamente nesse encontro com a presença, nesse instante em que o esforço perde sentido, que descubro o verdadeiro ponto onde a manifestação começa. Há um momento muito específico em que percebo que tudo dentro de mim se reorganiza, mesmo sem que eu faça nada. É como se a vida inteira estivesse aguardando apenas um pequeno deslocamento interno, sair da mente e entrar na presença. Esse ponto não é um lugar físico, nem um estado idealizado. É um instante de reconhecimento. Um instante em que volto completamente para o agora e sinto que aquilo que sempre procurei fora já está disponível aqui, silenciosamente. Sempre que chego a esse ponto, noto que a respiração se torna mais profunda, como se o corpo finalmente recebesse permissão para existir sem pressa. O mundo continua o mesmo, mas a forma como encontro o mundo é completamente diferente. Não há tensão, não há corrida, não há exigência. É um tipo de clareza que não se constrói. Ela simplesmente aparece quando não estou tentando alcançar nada. E nesse espaço percebo que a verdadeira manifestação não nasce do desejo, mas do estado que o sustenta. Lembro de um dia em que eu caminhava sem destino, apenas sentindo os passos, e de repente algo se abriu dentro de mim. Era como se o presente tivesse me puxado para si, removendo todas as pequenas preocupações que eu carregava. Não foi uma revelação grandiosa, mas foi transformadora. Nesse instante, tudo parecia alinhado, tudo fazia sentido, tudo estava em harmonia com a própria vida. E percebi que, quando estou totalmente presente, as coisas começam a se manifestar quase naturalmente, sem esforço. Ao longo do tempo, entendi que esse ponto de presença não é algo que busco, é algo que reconheço. Ele está sempre aqui, mas a mente conversa tão alto que fica difícil escutá-lo. Quando observo essa conversa interna, sem resistir a ela, a presença começa a se expandir, revelando um silêncio poderoso. É nesse silêncio que o impossível começa a parecer possível. Não porque eu lutei por isso, mas porque parei de bloquear o fluxo que já existia. E é curioso perceber como esse ponto muda a forma como me relaciono com meus próprios desejos. Eles deixam de ser pedidos desesperados e se tornam intenções suaves, quase ternas. Não existe mais aquela urgência interna que tenta forçar a realidade. Existe apenas confiança. Uma confiança que não nasce do pensamento positivo, mas do reconhecimento direto de que tudo já está se movendo de acordo com uma inteligência maior do que eu. E é exatamente quando essa presença se estabiliza, mesmo que por alguns segundos, que percebo uma verdade importante. O ego nunca manifestou nada, ele sempre atrapalhou. E é a partir dessa percepção que o próximo passo se revela. Há momentos em que percebo nitidamente o ego entrando em cena, desesperado para garantir que tudo aconteça do jeito dele. Ele cria metas, prazos, cenários perfeitos e exige que a vida siga esse roteiro exatamente. É impressionante como essa força interna tenta empurrar a realidade com a mesma teimosia de alguém empurrando uma porta que abre puxando. Quanto mais o ego insiste, mais tudo parece travar. E ele interpreta esse travamento como sinal de que precisa forçar ainda mais. Sempre que observo esse mecanismo, noto que ele tem uma origem muito particular: o medo. O ego nunca força porque é forte. Ele força porque tem medo de perder controle, medo de não ser suficiente, medo de desaparecer. Então ele cria a ilusão de que tudo depende dele. E quando acredito nisso, entro num estado de tensão contínua, tentando garantir um resultado que, paradoxalmente, se afasta cada vez mais. O ego chama isso de esforço. Eu hoje reconheço como resistência. Lembro de várias situações em que eu desejava algo intensamente, mas
a intensidade dessa vontade vinha acompanhada de ansiedade. Eu queria tanto que acontecesse que, sem perceber, estava bloqueando o próprio movimento da vida. O ego transformava desejo em peso, intenção em cobrança, sonho em urgência. E enquanto eu tentava controlar cada detalhe, nada fluía. Era como assistir um rio tentando correr para cima. Impossível, cansativo e inútil. Com o tempo, comecei a notar um padrão simples. Tudo que o ego força, endurece. Tudo que o ser toca, se suaviza. Quando estou identificado com o ego, meus desejos se tornam rígidos, estreitos, cheios de expectativa. Mas, quando me conecto ao ser, esses mesmos desejos se transformam em algo leve, fluido, aberto. O resultado pode até ser o mesmo, mas o caminho é completamente diferente. E é no caminho que a vida revela sua inteligência. Esses momentos me ensinaram algo fundamental. O ego impede a manifestação não porque deseja demais, mas porque deseja de forma tensa. Ele tenta controlar o como, o quando e o onde, criando uma pressão que bloqueia a própria realização. Quando vejo isso com clareza, fico em silêncio por dentro. E, nesse silêncio, percebo que a vida já estava se movendo, eu é que estava puxando para o lado errado. Soltar o ego não acelera o processo, ele remove o obstáculo. E é justamente nessa remoção, nesse instante em que paro de forçar e apenas percebo, que descubro o próximo passo do caminho. A consciência que se abre quando simplesmente deixo de interferir. Há um instante muito particular em que percebo uma mudança interna acontecer sem qualquer esforço meu. É como se, ao simplesmente deixar de empurrar a vida, uma abertura silenciosa surgisse dentro de mim. Uma abertura que não depende de entendimento intelectual, mas de um relaxamento profundo, quase involuntário. Quando paro de interferir, a consciência se expande como água encontrando espaço. Naturalmente, sem pressa, sem intenção. E essa expansão revela uma paz que sempre esteve aqui. Sempre que observo esse fenômeno, noto que ele surge no exato momento em que deixo de me identificar com o turbilhão da mente. Os pensamentos continuam, mas não me prendem. As emoções passam, mas não me definem. É como se a percepção se deslocasse do conteúdo para o espaço que contém tudo. E, quando isso acontece, sinto uma clareza que não vem de respostas, mas da ausência de perguntas. Uma clareza que simplesmente brota, sem origem, sem ruído. Lembro de uma tarde em que eu estava mentalmente exausto, tentando entender caminhos, decisões, possibilidades. Nada parecia encaixar, e, num ato espontâneo, eu apenas parei. Não para pensar melhor, não para meditar, não para esperar. Apenas parei. Foi nesse espaço sem intenção que algo se abriu. Não uma solução pronta, mas uma lucidez tranquila. A consciência, livre da interferência da mente, se mostrou tão ampla que qualquer problema parecia pequeno demais para ocupar tanto espaço. Com o tempo, percebi que essa abertura não depende das circunstâncias. Não preciso estar em um lugar especial, nem em um estado emocional ideal. Ela acontece quando permito que a vida seja o que é, sem tentar ajustar ou corrigir tudo o tempo todo. Quando paro de interferir, descubro que a consciência não precisa de esforço para existir. Ela só precisa que eu saia do caminho. E, ao sair, encontro uma estabilidade que não depende de nada externo. Esta abertura se torna ainda mais evidente quando percebo que muitas das minhas tentativas de controlar eram, na verdade, tentativas de evitar sentir. O medo, a expectativa, a pressão, tudo isso diminuía quando eu simplesmente permitia. A consciência não julga, ela ilumina. E, quando ilumina, tudo se torna mais simples, mais leve, mais verdadeiro. O que antes parecia urgente perde a força, e o que antes parecia impossível se torna natural. E é justamente nessa luz, nessa consciência ampla e silenciosa que aparece sem esforço,
que o próximo movimento da manifestação começa a nascer. A revelação de que existe uma forma de manifestar que não precisa de força, apenas de presença. Há um ponto do caminho em que percebo que a manifestação não acontece por causa do que penso, desejo ou imagino. Ela acontece por causa do estado interno a partir do qual existo. Quando estou totalmente presente, algo dentro de mim e algo fora de mim entram em sincronia, como duas ondas, finalmente encontrando o mesmo ritmo. Não há esforço, não há urgência, não há ansiedade. Há apenas um alinhamento silencioso entre o ser e o agora. E é desse alinhamento que nasce a manifestação verdadeira. Sempre que observo isso acontecer, percebo que o agora não é apenas um intervalo entre passado e futuro. É o campo onde toda possibilidade repousa. A mente acha que criar exige trabalho, planejamento e insistência. Mas, quando estou ancorado no ser, sinto que tudo o que preciso já está se movendo na minha direção. O agora não é passivo, ele é fértil. É como um solo onde qualquer intenção plantada com presença se transforma sem esforço visível. Lembro de situações em que eu desejava algo profundamente, mas era só quando eu soltava a obsessão e me entregava ao momento presente que as coisas começavam a se desenhar. Uma mensagem inesperada, uma oportunidade espontânea, uma clareza súbita. Tudo aparecia quando eu deixava de pressionar. Era como se o universo esperasse o meu silêncio para responder. E, quando respondia, era sempre de maneira muito mais simples do que eu teria imaginado. Com o tempo, entendi que essa manifestação silenciosa não é um poder especial, mas um movimento natural da vida quando não estou criando atrito interno. O ego manifesta tensão, o ser manifesta fluidez. Quando estou presente, não tento atrair nada. Eu permito. E nesse permitir, começo a ver sinais onde antes só havia ruídos. Começo a perceber caminhos onde antes só havia caos. A vida começa a se comunicar comigo, não através da mente, mas através da sensação de alinhamento. Essa união entre ser e agora cria um tipo de magnetismo interno que não tem nada a ver com técnicas ou métodos. Ele nasce de dentro, como uma vibração tranquila que diz: não há nada faltando. E é justamente essa sensação de completude que faz com que tudo o que é natural para mim se aproxime com facilidade. O esforço desaparece, a luta desaparece, a necessidade de confirmação desaparece. O ser assume e o agora responde. E é justamente nesse ponto, onde o magnetismo do ser substitui o esforço da mente, que surge o próximo entendimento. Existe um estado interno capaz de reorganizar a realidade com uma rapidez que nenhum esforço conseguiria produzir. Há momentos em que percebo a vida respondendo a mim de um jeito diferente, quase imediato. Não foi porque eu tentei com mais força, nem porque fiz algo brilhante, foi porque meu estado interno mudou. Há um tipo de presença tranquila que reorganiza a realidade sem que eu precise movê-la. É como se, ao ajustar meu mundo interior, o mundo exterior começasse a encontrar naturalmente uma nova posição. Não é magia, é coerência. É o ser alinhado com o agora. Sempre que entro nesse estado, noto que nada em mim está sendo empurrado. Não existe aquele aperto sutil no peito, nem aquela urgência disfarçada que o ego tenta vender como motivação. O que existe é um desdobramento suave, onde tudo parece se encaixar sem esforço. As coisas chegam com fluidez. As decisões aparecem sem tensão. As situações se resolvem sem que eu precise arrancá-las do lugar. É como assistir um rio fazer seu trabalho sem nenhuma intervenção. Lembro de dias em que, ao invés de tentar manifestar algo, apenas me mantive presente.
Algo tão simples quanto sentir a respiração ou notar o silêncio ao redor já mudava completamente a minha vibração interna. E horas depois, acontecimentos que eu vinha tentando controlar há semanas simplesmente se ajeitavam. Um telefonema esperado, uma solução inesperada, um encontro significativo. Era como se a realidade estivesse ouvindo um som que eu não percebia. O som da minha presença alinhada. Com o tempo, comecei a entender que esse estado interno não é algo que eu possa fabricar intencionalmente. Não adianta tentar parecer calmo ou fingir soltar. Ele surge quando paro honestamente de lutar contra o momento presente. Quando deixo de buscar garantias. Quando abandono o hábito de querer antecipar tudo. É nesse espaço de confiança silenciosa que a vida encontra caminho para agir de forma mais inteligente do que qualquer planejamento mental. Esse estado atrai não porque pede, mas porque corresponde. Ele cria um campo onde tudo que está em desalinhamento se dissolve e tudo que é natural encontra lugar. As situações que não fazem mais sentido se afastam. As que pertencem chegam com leveza. A realidade se reorganiza ao redor da vibração do ser, não das exigências do ego. E, quanto mais me estabilizo nesse estado, mais percebo que nunca precisei forçar nada, só precisava deixar de interferir. E é justamente nessa descoberta, nesse entendimento profundo de que a realidade flui quando eu permito, que surge o último passo, a entrega total, onde o segredo da manifestação sem esforço finalmente se revela. Há um instante em que percebo que tudo aquilo que busquei através de esforço, tensão e controle estava sempre acessível através de algo muito mais simples: a entrega. Não uma entrega resignada, como quem desiste da vida, mas uma entrega consciente, lúcida, onde paro de tentar manipular cada detalhe do caminho. Essa entrega não é fraqueza, é abertura. É a rendição do ego à inteligência silenciosa que sempre guiou a vida por trás do palco. E é justamente aí que o verdadeiro segredo para manifestar se revela. Sempre que entro nesse estado, sinto como se uma camada inteira de resistência caísse do meu corpo. A respiração encontra seu ritmo natural, o coração relaxa e a mente, acostumada a comandar, se torna apenas uma presença distante. Não há mais luta, não há mais urgência, não há mais aquele aperto interno que tenta fazer o futuro acontecer mais rápido. A entrega me coloca em sincronia com a vida, e nessa sincronia, tudo começa a fluir com precisão. Lembro de tantas vezes em que eu tentava acelerar processos, como se a minha pressão mental pudesse abrir portas. Mas, nos momentos em que parei de empurrar, genuinamente parei, a vida começou a agir de formas que eu nunca teria planejado. O que parecia distante se aproximou, o que parecia confuso encontrou clareza. O que parecia impossível simplesmente aconteceu. Não porque eu manipulei um caminho, mas porque soltei o controle que o bloqueava. Com o tempo, percebi que a entrega não é algo que eu faço, é algo que permito. Ela acontece quando vejo claramente que a mente não sabe para onde está indo, mas a vida sabe. E quando aceito isso, um tipo de confiança tranquila surge dentro de mim. Não é otimismo, não é expectativa, não é fé cega. É reconhecimento, é o sentir profundo de que o momento presente é suficiente, de que nada precisa ser forçado, de que o fluxo aparece quando paro de lutar contra ele. Essa entrega revela que manifestar não é criar algo do zero. É permitir que aquilo que já está se movendo em minha direção tenha espaço para chegar. É parar de fechar portas internas com medo, dúvida, pressa ou resistência. É deixar o ser conduzir enquanto a mente observa. Nesse estado, tudo se organiza naturalmente, sem esforço e sem demora. O segredo sempre foi esse. Quando eu solto, a vida finalmente encontra o caminho até mim. E é exatamente a partir desse espaço de entrega, onde o esforço se dissolve e o ser assume, que o roteiro agora se encaminha para a introdução. Depois de atravessar cada camada desse processo,
percebo com ainda mais nitidez que a manifestação não está no esforço, nem na insistência, nem na tentativa de controlar o caminho. Ela acontece quando o ser encontra o agora, quando a mente solta o controle e quando a vida, finalmente, recebe espaço para se organizar por conta própria. O que antes parecia difícil começa a fluir. O que antes parecia distante começa a se aproximar. O que antes parecia impossível se torna natural, quase inevitável. Se existe uma frase deste roteiro que merece ser lembrada, é justamente aquela que carrega a essência de tudo. A manifestação nasce quando eu permito, não quando eu pressiono. Essa compreensão muda não apenas o que eu desejo, mas a forma como caminho em direção ao desejo. Ela dissolve a urgência, relaxa o corpo, clareia a mente e abre espaço para que a vida responda com precisão. E quando ela responde, sempre responde no tempo perfeito. É curioso notar que nada do que realmente se encaixou na minha vida veio do esforço frenético. Veio da quietude, veio do silêncio. Veio daquele ponto de rendição onde eu finalmente aceitei que não precisava carregar o mundo nas costas para que ele se movesse. E quando entendi isso, a realidade deixou de ser um obstáculo e se tornou um campo fértil para tudo que era verdadeiro em mim. No final, tudo retorna ao mesmo espaço. A presença. É ali que o ser vive. É ali que o ego perde força. É ali que a vida encontra caminho. Manifestar sem esforço não é truque, não é segredo escondido. É um retorno. Um retorno ao que sempre esteve aqui, esperando que eu parasse de lutar para, enfim, fluir comigo.